Bom dia, galera. Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar a sua vida e o teu coração todas as manhãs aqui no Facebook, no nosso site jovensdabetel.com. Pois é, galera, hoje nós vamos continuar o nosso estudo acerca de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, de 10 a 12. Nós vemos princípios espirituais extraordinários na vida de Paulo. E assim Paulo nos ensina. Eu estou lendo na linguagem contemporânea, na Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia bem fácil de se entender, com linguagem bem clara e bem contemporânea. Assim diz a Bíblia, Gálatas 1, de 10 a 12. Acham que falo desse modo para manipular alguém? Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se meu alvo fosse a popularidade, eu não seria escravo de Cristo. Saibam que a mensagem que transmiti a você não é mero discurso motivacional. Eu não a recebi de nenhuma tradição, nem a aprendi em alguma escola. Eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo. Olha que tremendo a convicção de Paulo acerca das boas novas do Evangelho. Aqui nós vemos um homem extraordinário, um homem que tinha convicção do seu chamado, que tinha convicção de quem ele era em Cristo, da mensagem poderosíssima que ele trazia, que é a mensagem do Evangelho, uma mensagem transformadora, uma mensagem libertadora, uma mensagem tremenda. E ele começa dizendo, olha, eu não preciso manipular ninguém, eu não preciso impressionar Deus, porque ele sabia quem ele era em Cristo. E não precisava usar de linguagem humana para querer manipular as pessoas. Pelo contrário, ele sabia que ele estava levando a verdade de Deus. Ele também não buscava popularidade, não buscava glória humana. Ele não precisava disso, isso não impressionava ele. Isso o tinha na época que ele era religioso, na época que ele não conhecia Jesus Cristo, na época onde ele colocava sua confiança na lei hebraica, na sua religiosidade, no seu farisaísmo, ali na sua tradição religiosa. Mas quando ele conheceu a graça de Deus, ele deixou essa religiosidade toda de lado, toda a glória humana, toda a popularidade. E Paulo era um homem popular, era um homem do Sinédrio, era um homem dos principais religiosos da sua época. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele refutou tudo isso, ele deixou de lado tudo isso, e ele se entregou completamente à causa de Jesus, ao poder do Evangelho, à mensagem transformadora de Jesus Cristo. É interessante que ele se coloca nesse trecho como escravo de Cristo. A palavra doulos aqui, que é a mesma palavra de escravo ou servos, significa que ele estava ali, ele era um escravo ou servo por amor de Jesus. Foi comprado pelo seu Senhor, por preço de sangue precioso. Ele se coloca como escravo de Jesus, como servo de Jesus, do Senhor do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que verdadeiramente o comprou com seu sangue precioso. E assim somos eu e você. Quando nós sabemos quem nós somos em Jesus, quando nós temos a convicção do nosso chamado, da nossa identidade em Deus, nós não vamos precisar manipular ninguém, não vamos precisar comprar ninguém, nós não vamos precisar impressionar ninguém, nós não vamos buscar fama, poder, popularidade, glória humana. Isso é considerado lixo, esterco, não serve para nada no mundo espiritual, porque a glória de Deus será o nosso alvo, a honra de Deus, a causa de Deus, o fator Deus é o que faz a diferença na nossa vida, e a graça de Deus é o que nos impulsiona, o amor de Deus nos faz sermos escravos ou servos de Deus, por amor. Essa é a nossa convicção. É interessante que ele fala da sua mensagem, daquilo que ele pregava, daquilo que ele trazia à igreja na Galácia, que era uma região ali onde hoje é a Turquia, antiga Grécia, colônias gregas que ali haviam, E ele fala, olha, a mensagem que eu trago não é uma mensagem motivacional, uma mensagem que mexe com a alma das pessoas. Não, uma mensagem que ministra dentro do espírito das pessoas, que traz vida, a vida de Deus. Também não é uma mensagem de tradição religiosa, trazida pela tradição dos homens. Não é uma mensagem também que se aprende na escola, ou seja, de conhecimento humano, não.
A mensagem que ele trazia era uma revelação do coração de Deus. Ele tinha essa convicção de que aquilo que ele recebia, aquilo que ele escrevia nas suas cartas, que hoje nós conhecemos como cartas paulinas, era uma revelação que vinha direto do coração de Deus. Como é importante, amados, nós buscarmos a palavra de Deus com o coração aberto, de ouvir qual é a mensagem que Deus tem, quais são as boas novas, o que é que Deus quer falar conosco a cada manhã. Qual é a mensagem do céu para a minha vida cada manhã? Nós precisamos abrir a Bíblia com essa convicção, precisamos abrir o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Traz ao meu coração uma revelação direto do Teu coração. Senhor, ministra uma revelação, ilumina a Tua palavra e traz a revelação das Escrituras dentro da minha alma e dentro do meu coração, transformando a minha vida. Isso é muito mais do que tradição, isso é muito mais do que conhecimento humano que se adquire nas escolas. Isso é muito mais do que uma palestra motivacional. É algo que traz a vida de Deus ao nosso espírito, trazendo a nós frutos no espírito e frutos de vida, a vida de Deus em nós. Interessante quando Paulo fala: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a minha oração, querido. Que nós possamos entender que somos servos de Cristo, que temos uma identidade em Cristo, que temos a mensagem mais poderosa que existe na face dessa terra, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. E que tudo isso veio por revelação de Deus ao coração dos seus apóstolos, escrito nas Escrituras, para abençoar o meu e o seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, com essa mensagem poderosa, e que você seja um servo de Jesus, que vai ser fiel a Ele, consagrado, abençoado e cheio da glória e da graça de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, agora, diante do Senhor, que o Senhor abençoe cada coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.